Oi, gente, eu sou a Dani Conte. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso SofaCast Momentos de Cuidado. Hoje, o nosso tema é muito importante para o autocuidado. Nós vamos falar de saúde mental. E eu estou aqui com dois convidados especialíssimos. Rodrigo Casagrande Tramontini. Ele é psiquiatra e psicoterapeuta, mestre em saúde mental e transtornos aditivos pela URGS e pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e atua aqui em Bento Gonçalves. E aqui ao meu lado, eu tenho a Rayane Tomkiel dos Santos. Ela é psicóloga com formação em Mindfulness e pós-graduação em Transpessoal, com o objetivo de levar maturidade emocional para as mulheres viverem com mais independência, leveza e sabedoria. Ela atua com o programa de desenvolvimento pessoal Despertar, como palestrante e na condução de oficinas terapêuticas. Muito bem-vindos, é um prazer conversar com vocês dois. A saúde mental e o momento de cuidado. Quanto é importante a gente falar da saúde mental e o quanto ela representa para o autocuidado e para o cuidado de quem está ao nosso redor. Eu vou começar contigo. Prazer estar aqui para a gente poder levar um pouco desse conhecimento, sair apenas do setting terapêutico, da clínica, no individual e fazer com que esse conhecimento chegue para mais pessoas, porque todas as pessoas precisam trabalhar seu autocuidado, conhecer as suas emoções, saber fazer a gestão realmente emocional. Quando eu penso muito em autocuidado, eu tenho essa relação com o nosso amor próprio, com o nosso autoconhecimento. E quando a gente fala sobre a importância disso dentro da nossa vida, é colocar essa prioridade em si para poder fazer o seu movimento interno, né? De se autoconhecer e aplicar isso dentro da rotina. Acho que eu fugi um pouquinho à tua pergunta. Não tem problema nenhum, aqui é um bate-papo e é importante que a gente coloque todas essas questões para que as pessoas talvez possam se identificar, não necessariamente com temas muito específicos, mas algum insight que leve elas a conduzir a sua saúde mental, a cuidar da sua saúde mental, que é importante para todos, né? Eu gostaria de saber de ti, Rodrigo, como é que funciona essa busca, né, pela saúde mental? Como é que as pessoas chegam no teu consultório? Eu tenho uma impressão, talvez equivocada, eu espero que equivocada, de que existe um certo preconceito ou uma resistência a procurar uma ajuda de um médico psiquiatra, porque a gente talvez fique com aquela ideia que ela é antiga, que ela já vem sendo desmistificada, de que o médico psiquiatra cuida de loucos, né? Então, eu gostaria de saber como é que funciona isso, como é que tu sente, qual é a tua percepção sobre o momento em que a gente está vivendo agora? Boa pergunta, assim, então, a saúde mental, ela engloba vários aspectos da vida, então, a gente sempre pensa em saúde mental, a gente tenta pensar nesse aspecto mais do setting terapêutico, como tu falaste. Então, se busca, nesse momento, se busca um profissional de saúde, geralmente, quando a pessoa já está com uma crise, já está com um quadro mais intenso daquele sofrimento emocional, né? Então, dessa maneira que as pessoas chegam, geralmente por indicação, geralmente quando esbarram no momento da vida delas onde elas estão sofrendo demais, né? Mas, como eu falava, aquela questão da saúde mental, a gente tem que sair um pouco dessa questão do setting, questão do tratamento específico. A gente tem que tentar ver a saúde mental como uma coisa mais global que afeta toda a nossa vida, né? Afeta todo o ser humano. E aí a gente consegue, talvez, tirar um pouco desse preconceito, né? A gente usa um termo que é medicalização, né? Então a gente tem que tentar sair um pouco dessa questão da medicalização, especificamente do tratamento, que daí eu acho que a gente consegue quebrar um pouco esse preconceito, né? Mas, frequentemente, as pessoas realmente precisam tratar com um profissional. Existe ainda esse preconceito com as pessoas em relação ao uso de medicação especificamente, né? Porque existe ainda um receio das pessoas de usarem alguma coisa, mas frequentemente é necessário, frequentemente a gente precisa, né? Mas principalmente no momento da crise, né? Exatamente, no momento da crise é mais necessário, né?
Não sei se eu consegui responder. Eu acho que sim. Na verdade, eu lembrei, a gente tem que cuidar da saúde mental. Então, a gente fala aqui de saúde mental. A gente não quer falar de doença, a gente não quer falar de transtorno. E para que a gente fale de saúde mental, a gente tem que desmistificar definitivamente o preconceito para conseguir quebrar essa barreira e procurar ajuda quando essa ajuda é necessária. Então, cuidar da saúde mental no nosso cotidiano. Eu lembro sempre de uma frase que a minha mãe diz até hoje pra gente. Quando aquele momento de sofrimento, a primeira coisa que a gente pensa é: eu queria fugir, queria me esconder, eu queria ir para uma praia distante, E a minha mãe sempre disse o seguinte: pode ir, mas tu vai te levar junto. A gente se leva junto onde quer que a gente vá. Então, a saúde mental, é importante a gente tratar dela no cotidiano. Vamos falar um pouquinho dessas fugas, desses escapes, dessa vontade de ir para longe ou dessa positividade tóxica que a gente vê muito nas redes sociais, do tá tudo bem, é tudo lindo, e a gente vai tentando se esquivar dos problemas e tentando adiar a busca por ajuda. Em meio a esse turbilhão de positividade tóxica que a gente vê nas redes sociais, muitas vezes pode ser responsável pelo adiamento da busca por ajuda. Eu quero saber qual a opinião de vocês, na opinião de vocês, qual a importância de cuidar da saúde mental. Vou começar pela Rayane. Acho que o que tu traz, assim, que vem muito de encontro com a resposta de antes, né? Que é o olhar que nós ainda temos social sobre saúde mental, saúde emocional, e esses momentos, esses espaços que nos ajudam a ressignificar e a auxiliar as pessoas a poder buscar isso com mais facilidade. Por quê? Porque em uma cultura que colocava a saúde como só um processo de adoecimento, com uma crítica, com uma acusação, então no momento do mal-estar, no momento da crise, a pessoa normalmente ela já está em desordem. E buscar ajuda em desordem é uma exposição para ela muito grande, o que faz com que ela ela evite, né? Então, aquilo que tu trouxe da fuga, né? Ela vai tentar fugir, porque ela não quer se expor, ela não quer que o outro saiba, ela não quer ser mal vista. Então, quando a gente faz esses novos movimentos hoje de prevenção de saúde, aí o mindfulness, ele vem muito nesse equilíbrio que talvez ele traga a nossa conexão maior com a felicidade, com a positividade, com a própria satisfação. Porque quando tu está vivendo o momento presente, desapegado do passado, sem ficar projetando o futuro, tu consegue conectar com as sensações, reconhecer as tuas emoções, ter clareza da qualidade dos teus pensamentos, e aí tu tem ações melhores. E aí a gente entra nesse movimento, que se a nossa cultura atual, se a gente consegue hoje plantar essa semente, cultivar essa semente para ela realmente fortalecer, a gente entende que a saúde vai para um outro ângulo e ela vai mais para uma prevenção e promoção do que normalmente só no estágio crítico, no momento da dor, do sofrimento, e aí tudo muda. A sociedade muda, em vez de nós termos a polaridade da positividade tóxica, né, que tudo é lindo, maravilhoso, ou que nós temos pessoas que estão mais esclarecidas e elas se sentem bem, e aquelas que não estão tão esclarecidas, que não se sentem bem, então a gente vive sempre no desequilíbrio, né? Sempre numa polaridade, no 8 e no 80. Quando a gente começa a fazer esses movimentos, a gente vai unificando, que daí eu costumo, né, usar muito essa expressão da consciência, que daí a gente está consciente para poder conduzir a própria vida, saber reconhecer no outro, ajudar, saber conduzir para si mesmo também, né? É o momento de buscar, ou é o momento que eu quero olhar um pouco mais para mim, me conhecer, porque parte desse autoconhecimento. Para mim, saúde mental, saúde emocional tinha que estar na escola, tinha que estar junto com os professores, nas casas, junto com as famílias, porque é um tema comum. Nós temos corpo físico, corpo mental, emocional, só que a gente não tem a informação. E ainda tem um viés, né, uma distorção de que quando olha por um viés negativo, dizendo, é louco. Sim. Só que vou trazer a psicologia, né? Tu talvez possa acrescentar também, mas a psicologia, ela nasce através desse estudo. Então, tem algo que está fugindo da curva, que está, né, trazendo sintomas que a ciência médica não está trazendo clareza do porquê. Então, faz exame, pesquisa,
faz análise e não se encontra respostas, e aí vem que a mente tem tamanho poder quanto qualquer outro órgão do nosso corpo. Só que se descobre a psicologia através desse adoecimento, e aí ela fica com esse estereótipo da loucura. E ninguém quer passar por esse estereótipo, ninguém quer percorrer esse caminho de ir no psiquiatra e ser visto como louco, de ir na psicóloga e ser vista como louca. Perdeu o seu lugar dentro da família também, porque daí fica a louca, a problemática. Sim. Então, quando a gente hoje reformula tudo isso e faz parte do nosso papel, assumir esse lugar, dizer não, saúde integral do ser humano, não apenas uma saúde física, mas sim psíquica, né, emocional, faz parte do nosso todo, e a saúde é olhar para o todo. E o autocuidado é isso. É nós olharmos para o todo que nós somos, para a qualidade do que nós temos e para a qualidade do que nós estamos vivendo. Então, eu penso que, em primeiro, é a gente trabalhar esse olhar mais normalizado para a saúde, para poder incluir essa prevenção, essa proteção, fazer esse movimento mais sutil, sem estar sempre na extremidade, trabalhando isso de uma forma muito rígida, né, que impede com que a gente de fato possa buscar o auxílio, porque dificulta, o caminho ele fica mais tumultuado. Quando isso está fácil, está acessível, está tranquilo, eu escutei essa frase, ela me chamou a atenção, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu me interessei. A gente pode trabalhar esse movimento do autocuidado pelo interesse, pela motivação intrínseca da pessoa, não necessariamente sempre pela dor, sempre pelo sofrimento. Então, a gente muda realmente a forma de trabalhar a saúde, trabalhar o autocuidado, fazer esse movimento acontecendo na sociedade, né, nas famílias, nas relações, de uma forma bem mais sutil e acessível. Não sei se tu concorda comigo, mas é isso que eu sempre tento trazer, né, para a gente olhar com naturalidade. Se a gente consegue realmente falar de saúde mental num aspecto mais normalizador, mais de prevenção, eu acho que a gente consegue acessar melhor as pessoas, né? As pessoas saberem a importância de se cuidar como um todo, para que elas eventualmente não precisem chegar nesse ponto, né? Consigam falar, consigam nomear as próprias emoções, consigam se conhecer melhor, né? E desse modo as pessoas podem adoecer menos, né? Claro que ainda vai precisar, né, de tratamento para casos mais de maior intensidade, mais graves, né? E que bom que a gente tem isso, né? Sim, que bom que se pode fazer. Mas eu acho que isso acaba não sendo tão focado, né? Muitas vezes em campanhas ou às vezes profissionais, né? Sim. Tendem a falar de saúde mental num aspecto mais de doença mesmo. Sim. Mas se a gente conseguir a gente consegue acessar mais as pessoas, a gente consegue educar melhor as pessoas. E realmente a gente tem que tentar trazer isso mais para a sociedade, para o dia a dia, né? As pessoas entenderem o que pode fazer elas sofrer, né? De que maneira elas podem prevenir, se sentir melhores para que não chegue num estado de sofrimento muito intenso, né? Quando isso é possível prevenir, claro. Né? Claro. Eu tenho eu queria te fazer uma pergunta, Rodrigo. Quais são os principais aspectos da saúde, no geral, assim, sistêmica, quando a pessoa adia ou quando ela não dá atenção à saúde mental? Porque eu acredito que possa se refletir, né, e possa até trazer sintomas que muitas vezes a pessoa não relaciona imediatamente à saúde mental ou à ausência de, né? Mas Isso a gente vê, né, já tem muitos estudos mostrando, né, o quanto o estresse crônico, né, pode ser deletério, pode ser influenciar negativamente na saúde, digamos, física das pessoas, né? Então isso geralmente acontece realmente por um processo de estresse prolongado, né? Tem hormônios relacionados a isso, cortisol principalmente, e a pessoa que fica cronicamente no estado de estresse, ela está mais sujeita a acometimentos físicos, né? Então tem muitas doenças que estão relacionadas a isso, né? Na verdade, o estresse ele impacta negativamente todas as doenças físicas, né? A gente pode ver, se a gente pegar um mal específico aí, doenças cardíacas, doenças cerebrovasculares, diabetes mesmo, qualquer problema de pele, tudo isso pode ser impactado negativamente pelo estresse crônico, eu digo, né? Estresse prolongado. Porque o estresse agudo, ele não é um problema, assim, do ponto de vista... Depende, claro, tem situações e situações, mas não é isso que impacta mais negativamente no corpo, né? Mas agora o estresse crônico, isso sim, isso realmente pode provocar um adoecimento sistêmico, como a gente chama, né? De todo o sistema, né? Todo o corpo da pessoa. Então, é mais ou menos por aí.
A gente ouve falar da síndrome do burnout. Eu queria que a gente pudesse, vocês dois, que são especialistas, Uhum. pudessem esclarecer para uma pessoa leiga o que é o burnout. Como a gente identifica, quais são os sintomas, as características. Por favor, Raiane, o que é o burnout? Eu acho que vem muito do que o Rodrigo trouxe, né? De nós estarmos expostos muitas vezes a um ambiente, né? Então, que é um ambiente onde tem uma carga muito grande de estresse, estressora. E o estressor, muitas vezes, ele é diferente para cada pessoa, né? Então, somos sujeitos subjetivos. Talvez o que é estressor para Dani não seja estressor para Rayane. Por isso, a gente tem que partir de um ponto onde nós temos um linear, daí a gente faz análise de gráficos, né? Um linear onde aqui existe o campo da normalidade, que não é linear, que ele tem sempre um pouco a mais, um pouco a menos, mas quando a gente fica tempo demasiado, então um tempo muito prolongado exposto a esses estressores e com intensidades acima do normal, a gente vai estar bem provavelmente, né, se não esse, com outros adoecimentos, que pode vir uma ansiedade, pode entrar num sistema depressivo também, mas, especialmente, né, falando do burnout, é quando a gente está ali muito exposta e ele é ele é voltado para o ambiente de trabalho. Então, quando a gente tem, exemplo, na vida, no sistema da personalidade, a gente vai precisar de outros adoecimentos. Um transtorno de ansiedade, uma depressão. Agora, quando a gente está vinculado ao ambiente de trabalho, então, o trabalho me traz uma cobrança muito alta. Altas horas, também carga de trabalho muito intensa. Então, normalmente, os profissionais da saúde, também das escolas, dos bancos, né? Tem algumas classes que acabam se enquadrando mais pelo perfil do ambiente de trabalho, pelo tipo de atividade, mas quando você fica ali exposto em muito tempo, tu vai trabalhar, tem muito risco de ter esse adoecimento. Mesmo que a gente faça uma prevenção, faça um autocuidado, a gente só suaviza, mas é muito importante fazer essa manutenção também para não chegar no pico e depois ter a vida ali prejudicada ou paralisada, né? Mas o burnout, para responder de uma forma mais simples a tua pergunta, né? Ele tem relação direta com o nosso ambiente de trabalho e a carga ali que tu está lidando no dia a dia. Então, se tem muita cobrança, ou se tu também responde com muita intensidade a tudo que está sendo, né? Te sendo ali apresentado. E o tempo, né? Tempo, muitas vezes tu não consegue se alimentar, tu não consegue cuidar do teu corpo fisiológico. Então, é uma carga que traz muito sofrimento emocional e esse sofrimento vai impactar no teu sistema completo. E aí tu vai me complementar. Eu sei que tu vai trazer mais, Claro. mais Como informações. Como é que tu diagnostica um burnout? Como é que funciona isso no ambiente da medicina psiquiátrica? As informações que a gente tem são colocadas, né, pelo paciente. A gente entrevista o paciente e obtém as informações dele, né? A psiquiatria não dispõe assim de exames específicos, né? Pelo menos não se tem muitos exames assim que possam avaliar como é que a pessoa está assim, na vida dela. A gente obtém as informações para um diagnóstico com base no que a pessoa nos fala, com base no que um familiar nos fala. Então, como a Rayane estava falando, o burnout ele não é considerado um transtorno mental, né? Ele é pela OMS, ele é considerado um transtorno, não um transtorno, ele é considerado algo relacionado ao trabalho especificamente. Então tem que ser visto no contexto do trabalho, né? Então, que se a gente tenta focar especificamente na pessoa, a gente não está vendo o contexto geral. Então a pessoa pode estar cometida por uma situação de trabalho que é prejudicial para ela, né? Prejudicial para os colegas dela, provavelmente. Então, a gente tem que tentar ver nesse contexto, né? Mas, geralmente, a pessoa, né, para te responder sobre os sintomas, a pessoa tem sintomas de ansiedade, né? Geralmente, ela se sente estressada, se sente com uma preocupação excessiva relacionada ao trabalho, ela fica com insônia, ela fica com problemas de apetite, como um quadro de ansiedade generalizado, que daí sim seria um diagnóstico, mas é muito voltado, quer dizer, ela é voltada especificamente para o ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho. Então, comete o sono, comete o apetite, comete o funcionamento mental, a pessoa tem preocupações recorrentes, né? Fica nervosa, fica irritada,
tem sintomas físicos muitas vezes, de palpitações ou taquicardia, sensação sensações desagradáveis físicas, né? Então é relacionado a esse estado de estresse crônico, como a gente estava falando, né? Que as pessoas podem estar sujeitas conforme o contexto no qual elas estão inseridas no trabalho. Então, a pessoa, se está continuamente estressada, o cortisol lá em cima, ela vai começar a ter esses sintomas relacionados a esse contexto todo, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que tentar ver a pessoa dentro desse contexto, né, do trabalho, e tentar formas de ela se aliviar disso de alguma maneira, né? Não necessariamente, às vezes é necessário usar alguma medicação, alguma coisa, se o quadro é muito intenso e terapia, mas o contexto de trabalho influencia muito e às vezes tem que mudar, né, para que a pessoa melhore. Sim. Eu penso que, de certa forma, nós somos seres sociais, então a gente vive através de relacionamentos, a gente se cura, a gente progride, a gente cresce, se desenvolve, tudo através do outro. Mas a gente precisa construir internamente a nossa individualidade, o nosso processo de autonomia mesmo, né? E quando a gente tem esses cenários onde a gente está olhando para o externo, está vendo, o nosso corpo ele está recebendo informações, muitas vezes ele já está reconhecendo riscos ou não, ele está ativando a empatia ou o julgamento, que é o que mais tem acontecido, né, na sociedade hoje. Então, ao ver, muitas pessoas julgam em vez de sentir empatia, porque está ressoando também com algo delas que está ali escondidinho, que elas não estão conseguindo trazer isso. Se tem a empatia já, né, ativa, ou seja, a gente olha para o outro, reconhece, tem o desejo de contribuir, a gente consegue identificar através de hábitos, diria eu, né, de uma forma resumida, mas dos hábitos que essa pessoa tem. Então, qual é a qualidade do sono, como está a alimentação dela, se ela está se cuidando fisicamente também, ou se ela está mais solta, seria, né, tu percebe ali que tem um cansaço, que ela não está mais nem com os seus cuidados básicos, né? Seu banho, sua higiene pessoal, que não está sendo atendido. Então, são sinais que a gente consegue reconhecer. Irritabilidade, quando a pessoa está muito agressiva, hipersensível, assim, a tudo que acontece no ambiente, ela já vem com muita intensidade, ou uma apatia também, né? Mais profunda. Então, tu conversa, mas não tem ânimo, a pessoa está ali ela está ali só de corpo presente. Então, tem sinais que a gente consegue, eu acho que esses seriam, não sei se tu tens algum para trazer, né? Porque daí a gente amplia. Eu acho que tem duas coisas que eu acho fundamentais, né? Atenção e comunicação, assim, né? Para a gente conseguir detectar. Então, isso é um problema, está sendo um problema na sociedade hoje em dia as pessoas estão muito desatentas ao outro, né? Porque estão muito distraídas. Então, a atenção é um processo que é necessário para a empatia, né? Os budistas falavam muito disso, o quanto é necessário estar atento, né, para conseguir se conectar com outra pessoa. E o processo de comunicação. Então, quando a gente está atento a outra pessoa e está se comunicando bem com ela, a gente consegue perceber essas sutilezas, né, de que a pessoa talvez não esteja bem, esteja em sofrimento, né? Daí tem, claro, tem esses sintomas, né, que a gente descreve, que podem ser sinais de que a pessoa não está bem, mas se a gente realmente está prestando atenção no outro, né, principalmente nas pessoas próximas, claro, a gente acaba prestando atenção mais nas pessoas próximas, e se a gente consegue se comunicar bem com essas pessoas, a gente consegue detectar. Então, assim, um quadro de maior irritabilidade, sim, pensamento mais negativo, maior cansaço, dificuldades em questões básicas de alimentação, de sono, preocupação excessiva, né? Certas sutilezas do pensamento, assim, a gente consegue ver. A pessoa que está num quadro de sofrimento, ela frequentemente distorce alguns aspectos da realidade, né? E isso a gente pode ver, né, contrastar com o que a gente está, se a gente consegue, dentro desse processo de empatia, né, se colocar na outra pessoa, a gente consegue ver que ela pode estar distorcendo algumas coisas, né? Sim. Mas se a gente consegue comunicar bem, a gente consegue tanto detectar quanto Ajudar. Quando a gente trabalha empatia, que seria, eu percebo que tem algo em ti que não está bem, eu consigo perceber através de se eu estiver bem, porque se eu também não estou,
da reatividade, então a gente não consegue solucionar, a gente potencializa. Em vez de um problema, eu vou ter dois, porque em vez de ter um problema em casa e ir para o trabalho, agora eu tenho na casa e no trabalho. Sim. Agora, se eu estou bem, eu consigo perceber, eu vou com uma comunicação mais aberta, com uma comunicação mais compassiva também, porque senão a reatividade acontece na dinâmica. Então, eu vou dizer, você está estressada hoje, né? Eu vou me tornar também uma agressora dentro do teu próprio processo. E essa dinâmica, muitas vezes, ela faz com que a pessoa agrave os seus sintomas e não reduza. Então, quando a gente percebe, então eu estou centrada, eu estou bem, estou com meu autocuidado em dia, né? Estou com a minha saúde integral em análise, né? Porque é constante, né? Claro. A gente vive todas as fases, os momentos, os estágios da vida, e cada ano que a gente está vivendo tem um desafio novo, tem algo diferente. Tem a vida que nos traz, né, uma coisa nova e a gente precisa lidar e viver aquilo. Então, constantemente a gente tem que estar nesta auto-observação, nesse cultivo da presença. Mas quando eu estou aqui, consigo reconhecer que tem algo, eu chego para ti de uma forma sutil. Precisa de algo? Tem algo que eu possa te ajudar? E começa pelo próprio ambiente que tu está. Não precisa abrir, tá tudo bem na tua casa? Né? Eu posso dizer, tem algo que eu posso te ajudar hoje? Estou percebendo que talvez tu esteja mais cansada, né? Posso te fazer um chá? Eu posso te oferecer algo para esse momento, para esse desconforto, para a pessoa se sentir mais recebida, acolhida, e depois ela começar a compreender, olhar o cenário e fazer os movimentos que são necessários. Porque essa comunicação ela é importante. Muitas vezes uma comunicação muito agressiva, né, muito reativa, não ajuda. E é o que acontece. Muitas vezes eu percebo que tu não está bem, mas eu chego para ti direta, dura, firme, rígida. Dentro das famílias isso acontece muito. Então a mãe vê que o filho não está bem ou que a filha não está bem e chega, eu vou resolver o teu problema. Só que vem tomando conta. E o outro olha e fala, não, eu estou bem. Porque eu nem sabia que eu não estava legal. E eu não estou legal através do teu, né, do teu ângulo. Não quer dizer que eu não esteja bem também, às vezes, né? Como eu me sinto. Talvez eu estou num momento de transição, talvez eu estou num momento de recolhimento. Mas como é abordado é muito importante para abrir esse espaço e a pessoa poder fazer o movimento necessário. Senão vai trazer mais discussão, mais isolamento, que é um ponto também, né? A pessoa entra num isolamento, também é algo interessante de se olhar. Ela não vai, ela não sai, ela não convive, ela não troca, ela fica cada vez mais fechadinha, né, no seu próprio mundo, ou seria na sua própria dor. Complementando o que tu falou em relação a esse autocuidado, também a gente precisa estar relativamente bem para a gente poder se conectar com o outro. Então, é necessário esse autocuidado, esse entendimento maior sobre nossas próprias emoções, sobre nossos pensamentos, para que a gente consiga de fato se conectar. Então, isso a gente tem que tentar, dentro desse processo de empatia, tem que tentar ser buscado, porque senão, se tu não está bem, tu acaba assim, entrando em relações de maneira conflitante, né? Tu acaba projetando coisas tuas na outra pessoa. Isso. E aí a comunicação se cinde, né? Essa conexão emocional fica cindida, a gente não consegue de fato tá bem conectado com aquela pessoa, né? Então também a gente precisa tratar nossas coisas, né? E é assim aquilo, né? O autocuidado, o momento de cuidado, os momentos de cuidado, do autocuidado para oferecer isso ao nosso entorno. Exato. Né? Tratar nossas coisas e conseguir nos perdoar pelas coisas, né, que a gente faz de errado também, né? Como o Buda dizia, né? A compaixão quando não é em relação a si mesmo, ela é incompleta também. Né? Se a gente não tem compaixão com nós mesmos também, a gente acaba não tendo uma compaixão completa com o outro. Né? Então é necessário. A gente falou agora sobre dois extremos de comportamentais. Então, a pessoa chega mais triste, mais para baixo, mais melancólica, talvez. Ou a pessoa chega mais irritada, mais... eu gostaria, Rodrigo, da tua ajuda para identificar, para diferenciar, na verdade, a depressão da ansiedade. Ou para me dizer, olha, não existe, existem os dois transtornos, mas não necessariamente eles estejam dissociados. Então, gostaria que tu me falasse um pouquinho sobre esses transtornos. Depressão e ansiedade.
eles podem diferir, né? São fenômenos distintos, assim, do ponto de vista psicopatológico, como a gente diria, mas eles frequentemente coexistem, né? Porque a pessoa cronicamente ansiosa, ela frequentemente desenvolve quadro depressivo. Então, mas a gente diferencia mais ou menos da seguinte maneira: a ansiedade, ela é uma preocupação com o futuro, né? Medo de algo, né? Às vezes é algo que a pessoa não consegue detectar, mas está relacionado a uma preocupação excessiva com algo que possa vir a acontecer, né? Frequentemente um medo imaginário, né? Já a depressão, e vem todos os sintomas aí, como eu falei, relacionados à ansiedade, todas essas coisas que afetam, né, fisicamente a pessoa e mentalmente. Mas a pessoa com quadro depressivo, ela tende o que é essencial é o pensamento negativo a respeito de si mesmo, a respeito do mundo e frequentemente a respeito do futuro. Daí que vem também essa conexão com a ansiedade, né? Mas é um pensamento negativo, a pessoa não tem dificuldade de ver aspectos positivos da realidade, né? Então ela tem de ver aspectos mais negativos e fica em torno disso, né? A gente fala perdão por te cortar, a gente fala falamos da positividade tóxica, né? Do tipo, não podemos ficar tristes, ou daquela coisa do, eu digo, gratidão é diferente de alívio, né? A gente conversou sobre isso no primeiro episódio do SofaCast, Momentos de Cuidado. A gente eu tenho o direito de ficar triste por situações que não seriam tristes para uma outra pessoa, né? Então eu tenho esse direito, e acolher a minha tristeza é importante. A gente pode ficar triste, então vocês já me disseram aqui que é importante acolher essa tristeza, e que é muito diferente de um quadro de depressão. A gente também já sabe-se que que o resultado prático da meditação, né, ele amplia a nossa capacidade de lidar com as coisas. Inclusive, existem estudos de que nossa massa cinzenta liga pontinhos mais brilhosos quando a gente se dedica a essa prática. Mas, qual é o risco, Dr. Rodrigo, de adiar o uso de uma medicação? Então, que risco nós estamos correndo? Porque existe um preconceito em relação à medicação, e que ela não tem que ser vista como uma coisa negativa, ela é um recurso necessário. E que risco nós corremos adiando essa busca, esse momento, enfim, essa busca por ajuda? Depende muito do caso, assim, acho que a gente tem que entender dentro do contexto o que aquela pessoa, o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Então, não necessariamente a gente precisa tratar o quadro depressivo ou ansioso com medicação, né? Mas existe um extremo, existem determinados casos onde a medicação é muito necessária. Alguns quadros depressivos, alguns tipos de patologia, transtorno bipolar, por exemplo, não o uso de antidepressivos, o uso de outro tipo de medicação, no caso. Mas alguns casos são realmente mais necessários. Se a gente não consegue tratar, né, a tempo, isso pode se agravar, né? A pessoa pode ficar nesse emaranhado de pensamentos negativos, de emoções negativas, e prejudicar a si mesmo, prejudicar outras pessoas. Isso pode se agravar, né? Mas o uso de medicação é muito individualizado, a gente tem que ver muito contexto, né? Que não é o único tipo de tratamento para depressão, para ansiedade, tem vários outros tipos de tratamento. Então, é uma ferramenta que a gente usa, né? É uma das ferramentas que a gente tem, mas dependendo do caso, é a primeira escolha. Tem casos que é de primeira escolha, então depende muito do caso. Caso, claro. Não dá para a gente generalizar, assim, né? Alguns casos realmente é a primeira escolha, né? Pelo risco, pela intensidade dos sintomas. A gente vê casos muito graves, de depressões muito graves, e realmente a pessoa geralmente precisa de uso de alguma medicação, né? Mas alguns casos mais leves, talvez não seja necessário, tem outras ferramentas, enfim, né? Que inclusive podem ser agregadas junto com a medicação, quando a medicação é necessária também. Claro. Então é muito individualizado, depende do contexto, né? Depende muito. Eu fiquei pensando aqui comigo que se tem aquela sensação de que cuidar da saúde mental
é evitar o entristecimento. Cuidar da saúde mental é evitar depois que a gente começa a cuidar da saúde mental, tudo é felicidade. Não é verdade. Né? Então, cuidar da saúde mental é aprender a perceber a realidade como ela é. E como nós vamos nos posicionar e nos comportar diante dessa realidade, que aí é a realidade, e não um cenário visto com a lente da nossa tristeza excessiva ou com a lente da nossa ansiedade. Então, o cuidado psíquico é esse o objetivo? É muito se conhecer também, se observar, né? Daí vem a parte da Rayane, né, que pode me falar isso, e precisa estar presente, né? Sim. Precisa estar presente no momento, conseguir observar as próprias emoções, conseguir aceitar as próprias emoções, para lidar de maneira mais saudável com elas. Né? E assim a gente consegue lidar melhor, passar por esses momentos difíceis que nos geram emoções negativas que são úteis também. A gente precisa, as emoções fazem parte, né, de como é que a gente interage com o mundo, é uma maneira de a gente interagir com o mundo que é necessária, né? Elas podem se intensificar e virar um problema, mas elas são necessárias. Essas emoções negativas, como a tristeza, digamos negativas, né, entre aspas, né, raiva, medo, enfim, são emoções que elas existem, a gente evoluiu com elas, né? A gente chegou até aqui por causa delas também. Sim. Então, a gente precisa disso. Né? Eu penso que é interessante trazer assim, porque talvez o viés da positividade tóxica, ele está lá no extremo de não posso entristecer, ou vamos levar tudo, né, numa onda diferente, tá tudo lindo o tempo todo. E a gente trabalha muito no Mindfulness a aceitação. E aí a aceitação significa, eu aceito o cenário como ele é, pode ser bom ou ruim, porque eu não tenho como mudá-lo. Então, ao aceitar, eu já evito com que eu tente controlar, fazendo um movimento ansioso, ou que eu fique me culpando, fazendo um movimento depressivo, porque facilmente a gente pode se desconectar desse momento presente. Essa emoção pode vir, ela pode se sobressair, e quando nós estamos no efeito de uma emoção negativa, isso influencia a forma de pensar, de ver e de agir. Então, a gente tem essa possibilidade de perder o autodomínio, o autocontrole. Então, quando a gente fala, o cenário é esse, né? Então, dentro do Mindfulness, a gente pensa, tem o mar, e as ondas vêm, e a gente só tem que aprender a surfar, o que significa que a gente vai lidar melhor com as situações. Mas muitas vezes a gente está surfando a onda do desconforto, da dor, da tristeza. Não quer dizer que tu vai estar sentindo um prazer, mas tu vai estar mais confortável, sabendo que isso faz parte da impermanência da vida, sabendo que chega um momento que isso vai ter fim. Então, eu não vou prolongar ou nem evitar, eu vou viver aquilo exatamente no tempo da sua própria duração. E isso que vai trazer essa maturidade e vai fortalecer o autoconhecimento, porque daí a gente entra naquela subjetividade, de a forma com que tu sente é diferente da forma com que eu sinto. E tem algo que pode trazer um gatilho maior para ti e pode trazer um gatilho menor para mim, e vice-versa. E aí eu sei que, bom, para Dani, hoje, essa situação é desafiadora. Eu respeito a forma com que ela está sentindo e se relacionando com a situação. Para mim, é diferente. Só que daí, quando acontece o momento do meu desconforto, o outro está respeitando, o outro está conhecendo, o outro está tolerando. Porque eu estou já dentro desse movimento, né? Que é o movimento de estar ali consciente, olhando a vida e trabalhando o princípio da aceitação. Tanto que a aceitação, ela traz um pouco também de um conflito, assim, né? Porque eu não sou obrigada a aceitar tudo o que acontece. Mas daí a gente diz, apenas permite, porque a gente não pode. Se eu evito, se eu tento fechar a porta, faz com que a pressão aumente. Então, se eu falo, eu não vou olhar para essa realidade que está me causando desconforto agora. Fechei a portinha. Ela vai continuar ali, a pressão vai vir, e em algum momento isso vai se sobressair. Então, eu reconheço, eu permito que isso faça parte de um fragmento do meu todo, porque além disso, então, eu estou estressado no trabalho, mas eu ainda tenho um relacionamento, ainda tenho, talvez, né, os filhos, tenho o feminino, tenho as minhas amigas, eu tenho muitas coisas que ainda me amparam para dar conta desse desconforto. Agora, se eu evito esse desconforto, ele vai vindo para os outros. Porque mesmo que eu tente controlar, e dizer assim, não vou pensar sobre isso,
Aí eu vou chegar em casa, vou estar lá com os filhos e eu vou estar pensando naquilo. E aí eu não vou estar com presença com os filhos, não vou estar na educação, e aí o filho vai pedir um pouco mais de atenção, eu vou ser reativa, o sintoma vem. Sim. E a gente somatiza esses sintomas que a gente não dá espaço. Então a gente precisa aceitar para que isso flua naturalmente pelo nosso corpo, a onda da emoção, da tristeza, da alegria, seja qual ela for, mas para a gente pelo menos fazer um movimento consciente. Então eu chego para os filhos e falo, hoje a mãe está um pouco cansada, hoje a mãe está um pouco chateada, aconteceu uma situação. Isso vai equilibrando a vida, porque daí os filhos não vão pegar o que não é deles. E vão entender que são coisa emoções naturais e que eles também vão precisar lidar com elas. Porque eles vão fazer o movimento de olhar e saber, bom, se a minha mãe está respeitando a emoção dela, eu também respeito a minha, ou ela respeita a minha. Senão ele fica, o que eu fiz para minha mãe ser assim comigo? E aí a gente já entra desde o nascimento com várias crenças e distorções que vão vindo acerca do autoconceito, do autoconhecimento. Essa negação, essa tentativa de não admitir os sentimentos, botar para debaixo do tapete, vai fazer com que isso saia de alguma forma, né? Na base de sintomas, aí, como a Raine falou, no comportamento, né? Que atua isso que a gente chama. De alguma forma isso aparece, influencia nas outras pessoas, influencia no nosso próprio comportamento, né, nas relações que a gente tem. As pessoas frequentemente adoecem com isso, né? Isso pode ser um dos fatores que levam a um transtorno, ou frequentemente tentam apagar isso de alguma forma, né? Um comportamento compulsivo, uso de substâncias, né, ou outros tipos de comportamento compulsivo, né? Uma tentativa de tentar aliviar aquilo que elas nem sabem direito o que querem. Sim. Nem sabem direito de onde vem. Então esse entendimento interno é necessário para a gente. Esse entendimento, essa aceitação aí, como a Raine disse. A gente falava, tu falaste sobre filhos e como entregar, né, como o autocuidado, e daí eu puxo esse gancho, como o autocuidado é fundamental para que a gente consiga entregar o melhor para os filhos, vamos dizer, né, assim, desconectado daquilo que nos trouxe até aqui. Claro que nós somos seres construídos por alguma realidade, mas talvez a gente não possa reproduzir dentro de casa ou para os filhos aquilo que talvez não tenha sido legal na nossa vida, na nossa infância, no nosso, né, desenvolvimento. E talvez pais saudáveis observam, porque a gente está falando aqui de transtornos psiquiátricos, a gente está falando de emoções, a gente está falando de autocuidado, e aí a gente talvez esteja considerando que todos os transtornos psiquiátricos, eles aparecem ao longo da vida. Mas isso não é verdade. A gente tem que ter condições de olhar se uma criança pequena, por alguma alteração neurológica, tenha algum transtorno. Então, aí também vem a empatia, aí também vem a desmistificação, né, se livrar dos preconceitos que estão atrelados à procura de uma ajuda, de um médico psiquiatra, de um psicólogo, de uma psicóloga, trazer né, perceber. Quando a gente está bem, a gente não percebe só a emoção do nosso colega de trabalho, do nosso parceiro, dos nossos amigos, mas a gente também percebe as emoções e talvez a desconexão entre elas, ou o excesso, ou a falta nas crianças, né? Então, a gente também pode considerar que, estando bem, a gente está bem para os outros, mas a gente também está bem para aquele bem maior, né? Que são os filhos. Claro, a criança, nos primeiros anos de vida, especialmente, ela não tem a capacidade de regular as próprias emoções. Então, é muito importante a gente estar... Não digo estar bem, né? Porque daí vai para aquela positividade tóxica. Sim, né? não, mas conhecer. Assim, a gente poder se conhecer, poder lidar com nossas emoções, poder lidar com nossos problemas, que daí a gente consegue fazer esse amparo que é necessário, né? Porque se a gente não consegue, realmente, a criança acaba se prejudicando muito. Claro. Ela não consegue, ela não tem essa capacidade, né, de regular as próprias emoções. Isso vai sendo adquirido, mas também vai muito desse amparo que a gente consegue dar. Porque se a gente consegue dar um amparo adequado, a criança se sente segura e consegue internalizar, a gente chama assim, esse amparo,
e ela própria consegue se sentir segura com ela mesma, né? Sim. Por causa desse amparo. Então, é uma coisa que tu vê como isso vai às vezes passando de geração em geração, os problemas que as pessoas não conseguem lidar com as próprias coisas, as próprias emoções, passam para o filho e o filho passa adiante. E aí né? adiante. Isso é um aspecto positivo de hoje em dia, da informação que a gente tem, né, e da capacidade de poder buscar tratamentos, né? A gente consegue interromper essa passagem de geração em geração dos problemas, dos sofrimentos emocionais. Né? Se a gente consegue buscar ajuda. Né? Claro. Essa segurança que o Rodrigo trouxe, né, é o que vai fazer com que a criança se sinta, que ela confie. Então, assim, se sentindo segura na relação com os pais, ela passa a confiar que é um ambiente adequado. É muito inconsciente, é sutil, porque ela não tem clareza, né? Sim. Só que no momento que ela está em desordem, tem um lugar que ampara. No momento que ela precisa de ajuda, ela pode levar e ela vai ser auxiliada. Então, isso faz com que ela se sinta a segurança, que abre a confiança para ela conduzir depois. E ela vai cada vez mais trabalhando isso internamente nela, que começa pela relação e que vai internalizando e vai tornando um adulto também mais confiante. E aí todas as dinâmicas mudam, né? Porque dentro das famílias, a criança normalmente, quando ela apresenta algum comportamento que se sobressai, ela está sendo só um sintoma da família. Então tem a dificuldade ali do relacionamento ou do pai ou da mãe que vai ressoar para ela. Porque nós adultos, nós adultos a gente consegue, né, colocar uma armadura, diríamos assim, para tentar lidar com a situação de outra forma, mas a criança ela não tem isso. Então ela vai trazer isso com muita evidência. E dentro do processo, se ela já for amparada, então, se nós temos uma criança, significa, e que ela está apresentando alguma dificuldade, significa que talvez eu tenha que olhar para mim e não para essa criança. Não olhar para a criança problema dentro da sala de aula, não olhar para a criança problema. Ela está me trazendo aqui um sintoma. Todo sintoma seria o pedido de ajuda, só que ainda é sutil, porque nem a pessoa tem a consciência para pedir ajuda. Então, o sintoma, quando vem, é aquele pedido de ajuda sutil que já pode ser olhado de uma outra forma, que já pode ser feito uma intervenção ou, né, se buscar um processo, acompanhamento para isso. E procurar um acompanhamento, porque aquilo pode ser uma crianças ansiosas, daqui a pouco viram adultos depressivos, então é importante olhar desde cedo, né? E trabalhar dentro do contexto, realmente, né? Porque a criança é uma esponja, então ela absorve tudo, né? Que a família, ela tá dentro daquele contexto familiar, né? E frequentemente, né, quando a criança adoece, ela, né, do ponto de vista de saúde mental, ela está repercutindo as coisas da família. Né? Tem casos e casos, claro. Né? Mas a gente sempre tem que olhar. Não tem como a gente não olhar o contexto, né? Quando a criança está com algum sofrimento mental. Né? Claro. Agora, a gente voltando então, claro que não saímos ainda do tema do Setembro Amarelo, eu percebo que alguém está dando sinais. Eu tive a sensibilidade de perceber, eu estou em dia com o meu autocuidado, e eu pude perceber, ou eu desconfiei, ou eu fiquei com medo, ou... o que eu faço? Eu ligo para alguém, porque falar com a pessoa, talvez a pessoa vá me negar. Aonde eu vou? Para quem eu ligo? Como é que eu busco essa ajuda? O que eu faço se eu identifico que alguém se eu acho que alguém corre o risco de cometer o suicídio? Onde é que eu vou? Depende também muito da situação, assim, da proximidade que tu tem com aquela pessoa, né, do quanto tu pode, né, chegar e conversar e te mostrar um amparo, né, porque como eu falei, é muita questão do desamparo, né, que leva as pessoas ao suicídio. Então, se tu consegue ser tu mesmo, né, um amparo, dependendo da proximidade que tu tem com aquela pessoa, tu pode, né, falar, pode, né, tentar ser esse amparo, mas se tu não consegue ser, se tu viver uma situação de uma pessoa um pouco mais distante, se o risco existe, né, se existe um risco alto, tu identifica, tu tem que tentar falar para alguém que seja próximo, né, daquela pessoa, né, dentro das possibilidades, ou alguém que possa intervir de alguma maneira, né, que possa dar um amparo que a pessoa necessita naquele momento, né. Às vezes a pessoa vai resistir, mas eu acho que dentro do contexto de risco, né,
Se tu identifica, se tu tem a capacidade, os recursos para contactar alguém, né, que possa amparar, eu acho que é muito válido isso, né? Sim. É muito nobre o gesto, né? Buscar ajuda, tentar fazer isso. Buscar ajuda, sim. Não sei se tu quer complementar alguma coisa. Tem um canal, eu tava só para mim não passar a informação errada, mas é o CVV, né? Sim, CVV. Porque muitas vezes, hoje, o meu olhar é muito para essa prevenção. Uhum. E aí existem protocolos, muitas vezes, aplicados aqui também já nesse modo mais do agravo, né? E aí tem um canal específico, que é o CVV, tanto para a pessoa ligar, para ela poder buscar, conversar, reorganizar, encontrar um caminho a ser percorrido. E também, então, exemplo, identifiquei que tu talvez esteja no momento que seja mais desafiador. Eu não sei como. E antes que eu faça qualquer besteira, entre bobagem, aspas, sim, porque eu posso tentar te ajudar, mas eu e sempre piorar. falo, as nossas intenções, elas têm que vir acompanhadas de boas ações. Porque na boa intenção eu posso agravar o teu quadro. Sim. É muito sutil. Então, eu ligo, eu posso buscar ali uma orientação técnica também, se as pessoas que estão especializadas e trabalham diariamente com isso, e talvez eu tenha um recurso ou eu me sinta mais apta, né, Sim, para fazer a gente um pode movimento. colocar essa informação, né, na tela, na descrição do vídeo, porque eu acho importante que a gente ofereça para as pessoas esse recurso, né, de que, olha, se está acontecendo, identificou, ou tu tá com esses pensamentos, não consegue pensar em outra coisa, tá num caminho que tu já passou por aquele processo de autoconhecimento, mas chegou no momento que não tá dando mais, procura ajuda. Ouviu que o teu amiguinho ali tá com essa situação, procura ajuda. No mundo pós-pandêmico, a gente viu muitos desses quadros se agravarem, muitos adolescentes entrando nessa onda, né, de não ter paciência para ficar triste, né? E acho que talvez seja importante a gente comunicar que existem canais que, claro, quem não tem acesso, o Dr. Rodrigo, quem não tem acesso, bem lembrado, consegue associar a uma busca dessas. Né? A maneira de se comunicar, se colocar, realmente pode fazer muita diferença. Né? Se a pessoa às vezes não tem um entendimento, não tem uma sutileza, né, da maneira como se colocar lá, precisa de uma orientação profissional, precisa de alguém com experiência que possa lidar com isso. Que faz toda a diferença realmente. Né? Essa abordagem, pelo menos nos casos assim que eu já acompanhei, a abordagem implica muito para potencializar ou para suavizar e melhorar. Então, eu sempre iria, busca, se organiza, então te informa de qual é o caminho adequado para chegar naquele. Eu assisti um filme, eu vou dar uma dica terrível. Eu vou dar essa dica. É um filme que se chama Um Filho, é com o Hugh Jackman. Vocês já viram? Gente, não vi esse filme. Assiste. É o do livro. É terrível, entendeu? Eu vou dar uma dica de um filme horrível para vocês assistirem. Não. Mas, enfim, é um filme impactante demais. Tá? É um filme que é um soco no estômago. Ele não, eu digo que o filme é muito bom porque ele não sai de ti por semanas, assim. E é um filme que relata bem essa jornada de uma família que tem um adolescente deprimido, melancólico. Ele não tem uma orientação, mas ele tem, ao mesmo tempo, uma orientação. Ele é levado, ele é conduzido, e a família já não sabe mais o que fazer. E então, toda essa jornada, ela é descrita no filme com detalhes, para que a gente... E aí a gente consegue perceber as coisas sob a perspectiva de todas as personagens do filme, e inclusive a do menino. E eu acho esse filme espetacular porque ele, enfim, desacomoda, né? Ele desacomoda e eu acho que ele nos ajuda a nos livrarmos de determinados julgamentos que envolvem sempre essas situações. Então fica a minha dica de filme. Eu preciso complementar, porque eu assisti esse filme, ele me deixou bem inquieta, porque eu já sabia o desfecho. Claro. E aí, Sim, eu também. Daí, desculpa te cortar, eu assisti com o meu namorado, daí eu dizia pra ele,
vai acontecer tal coisa. E ele dizia, não, mas será? Vai acontecer tal coisa. E aí a gente vai indo no... Né? E daí tu começa a querer entrar pro filme e dizer, gente, por favor, mudem a rota. Né? Exato. Porque para quem tem um olhar técnico, é previsível. Então, assim, era óbvio que aquilo iria acontecer. Só que isso é o relato da família. Isso aí. É o relato das famílias, que não é óbvio para as famílias que vai acontecer. Exatamente. Só que tem uma série de situações que poderiam e deveriam ter sido conduzidas diferentes a fim de evitar. Então, a gente percebe dentro de um processo de separação, então sim, tinha uma tendência, né, tinha predisposição do filho, né, mas dentro de um processo que foi traumático para ele, dentro da condução da mãe, então a mãe viveu um luto e a mãe projetou toda a sua dor e potencializou para ele, e o pai foi seguir a vida tranquilamente. Então, isso só abre, né, porque depois o desfecho clínico ou a condução também, os pais, eles deveriam estar mais amparados sobre o processo, sobre os riscos. Enfim, o filme ele traz exatamente para nos mostrar a realidade e ver que nem todos os filmes terminam com um final feliz. E tem uma coisa que eu acho bem legal desse filme, que é o seguinte. Às vezes, a família faz tudo. A gente faz tudo. Todo mundo faz tudo. E a gente não consegue o resultado esperado. Então, ele talvez seja porque não existe um culpado. Então, talvez ele seja um alento para quem fez tudo e perceber que existem situações que fogem do controle, né? E que a gente precisa dar atenção aos mínimos detalhes. Então, talvez não existem culpados, porque eu acho que o quadro do suicídio, a gente está falando em prevenção, e acho que a gente tem que falar de todos os aspectos que envolvem essa situação terrível que é o tanto que isso impacta na vida das pessoas e o estrago que faz numa família, num núcleo familiar ou num núcleo de pessoas, né? Que ele vai gerar sentimentos de culpa, de raiva, de tristeza, de melancolia, mas eu acho que a culpa ela vai permear os sentimentos das pessoas que se relacionavam com aquele indivíduo. E talvez eu reforço a dica do filme porque acho que ela ajuda a gente a perceber que tem momentos em que tu não tem mais o controle e que por melhor que seja a tua intenção e o teu desejo e tudo que tu faça para cercar, tu não vai conseguir o resultado esperado. Mas eu acho que eu ia falar a mesma coisa que tu ia falar. A gente sabe que tem situações difíceis, né, que são que os desfechos podem ser mais difíceis de evitar, mas a gente tem ferramentas que a gente sabe que a gente pode utilizar, entendimentos que já são comprovados, né, que são estudados, a gente sabe que a gente pode usar eles, né? Então, se a gente tem a educação necessária, se a gente tem a orientação necessária, né? Então, como eu falei, a gente sempre pode intervir, pode chegar num ponto onde seja mais difícil, mas em cada etapa a gente pode intervir, desde dos primeiros pensamentos até o ato, a gente pode intervir. Né? Tem agora eu vou dar um spoiler, horrível isso, né? Não se dá spoiler. Mas como eu nasci antes dos anos 90, eu não me importo com spoiler. Tem um ponto específico do filme em que o psiquiatra atua de forma enfática em relação à família. E aquele ponto é o turning point, é o ponto da virada, é onde tudo poderia ser diferente. Né? Então, ali aparece o despreparo, talvez a ausência do autocuidado da família, de todos ali, e a condução do médico, psiquiatra, que foi enfático, que fez o trabalho dele, talvez com uma linguagem muito potente e agressiva, mas enfim. Vou trazer um pouquinho assim, porque quando a gente vê, esse desfecho total, ele é a somatória de tudo. Então, qualquer mudança faria uma diferença. Qualquer mudança. Isso há 5 anos atrás, isso há 5 dias. Sim. Né? Então, qualquer mudança muda pequena. Mudei um ângulo aqui, ó.
mas o destino é totalmente outro. Então, e a mudança, tu percebe, ela é muito sutil. Então, qualquer sutileza durante todo o percurso, e ali a gente está falando de um filme, então ele traz essa intensidade em pouco tempo, né? Ele precisa ser mais dramatizado. Então, ele traz no momento que há uma possibilidade ali de o adolescente ficar internado, então o psiquiatra vem e ele fala assim, a recomendação é que ele fique aqui, porque ele precisa passar por um tratamento. Só que no filme, eles trazem o filho. E aí isso é totalmente conflitante, porque o filho pede por socorro desesperadamente. E então, assim, ali tem um equívoco, porque o contato com o profissional e os pais deveria ser preservado, deveria se antecipar a informação para os pais de que o filho tentaria usar recursos para sair, mas que ele não está bem, enfim, tem... Qualquer, eu colocaria mudanças a todo o percurso. Sim, claro. Para isso vir de para isso gerar um outro resultado, né? Só que ali a gente vê a intensidade, muitas vezes, acho que o filme ele traz então essa forma de como mais as coisas acontecem claro. de forma intensa e que qualquer decisão ela pode. Eu diria que ele tem esse movimento que ele é importantíssimo, mas de acordo com todo o processo, qualquer movimento. Sim. Qualquer um dos movimentos conduzido de uma forma diferente mudaria. Sim, e o autocuidado, já que a gente fala de momento de cuidado e da capacidade de cuidar da gente para poder cuidar dos outros, talvez uma família que cuide de si, não vá ver de forma, não vá ter medo do julgamento ou ver de forma preconceituosa que o seu filho tem um transtorno psiquiátrico que está precisando de ajuda. Porque muitas vezes existe uma negação. Eles romantizavam a situação do filho, assim. Coitado. A gente tá aqui botando tudo no colo deles. Você fala alguma coisa pra nós. Às vezes, casos semelhantes, né, na vida real. E daí vem a questão, né, puxando um pouco para nós, assim, o quanto é necessário também a gente se cuidar como profissional. Claro. Né? Porque senão a gente faz essa coisa, né, como a gente estava falando, a gente não consegue comunicar direito, a gente não consegue se conectar direito com as pessoas, então a gente precisa se cuidar. A gente precisa ter supervisão, a gente precisa estudar, mas também assim ter realmente nosso autocuidado para que a gente consiga falar as coisas no momento certo, falar do jeito certo, né? Conseguir ter empatia, né, com os pais e não ser dominado daqui a pouco por raiva, por rechaço, né, por alguma coisa que possa ver. Então tem toda essa necessidade também que é muito importante, nossa especialmente. Né? Sim, e comunicar não só para as famílias, e daí agora eu vou fazer um apelo aqui, que eu acho que eles já trabalham assim, mas eu vou reforçar, para que levem pessoas assim, competentíssimas, levem para as redes sociais também os seus conhecimentos, de forma técnica, ética, porque a gente tem um mar de positividade tóxica, um mar de especialistas em qualquer coisa, um mar de pessoas, de coaches, de emoções, e a gente precisa que esse ambiente também seja povoado por pessoas que têm embasamento científico, técnica, ética e que cuidem de si para cuidar dos outros. Gente, eu adorei o nosso bate-papo. Eu ficaria horas aqui, mas daqui a pouco eles vão me expulsar, porque eu falo bastante e essa conversa está muito boa. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que em casa todo mundo vai amar o que a gente conversou aqui. E assistam, acompanhem as redes do Momentos de Cuidado. A gente está falando de autocuidado, a gente está falando de cuidar dos outros. E então vamos dar atenção a esses temas. Muito obrigada e obrigada por nos assistirem. Aguardem o próximo episódio que também vai estar bem legal.